Direto do forno. Oi, eu sou a Giovana Rodrigues e o Direto do Forno de hoje chega para comentar casos de contaminação de alimento nas fábricas de grandes empresas do ramo alimentício que aconteceram nos últimos meses. O da Bo Nutrition, que produz fórmulas infantis, da Ferrero, dos famosos chocolates Ferrero Rocher, Kinder Ovo e Nutella, e da Barry Callebaut, a maior fabricante de chocolate do mundo e que fornece produtos para grandes marcas como Hershey's, Mondelez e Nestlé. Se você acompanhou esses casos e ficou curioso para entender mais sobre o assunto, ou se você nem estava sabendo de tudo isso, fica aqui que a gente te conta. Antes de comentarmos tudo o que aconteceu, eu queria lembrar que nós já falamos sobre doenças transmitidas por alimentos aqui no Prato de Ciência, no episódio 3, Pequenos Vilões, Grandes Problemas. Se você quiser mais informação sobre esse tema, é só voltar lá e escutar. Bom, agora sim vamos aos casos de contaminação. Aqui no Brasil, as notícias começaram a sair em meados de março, quando a Anvisa determinou que algumas fórmulas infantis produzidas pela Bo Nutrition fossem recolhidas. As fórmulas infantis, de acordo com a legislação brasileira, são produtos fabricados para satisfazer totalmente as necessidades nutricionais de bebês sadios em fase de lactação, que podem estar na forma líquida ou em pó e só podem ser utilizados sob prescrição de um profissional de saúde. O anúncio da Anvisa aconteceu depois que a morte de um bebê e a internação de outros 4 lá nos Estados Unidos começaram a ser investigadas pela Food and Drug Administration, a FDA, agência reguladora estadunidense, que descobriu que todos eles haviam ingerido alguma dessas fórmulas. Em 3 dos bebês foram detectadas amostras da Cronobacter sakazaki, bactéria que também foi encontrada nas instalações da Bo, na cidade de Sturgis, no estado norte-americano do Michigan. Em abril, foi a vez do caso de contaminação na fábrica da Ferrero estourar. Desde fevereiro, estavam aparecendo diversas pessoas contaminadas por salmonela na Europa, principalmente crianças. De lá para cá, o surto aumentou de proporção. Foram mais de 300 casos e diversas internações, o que levou a uma investigação do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, (ECDC). A partir das entrevistas com os pacientes e os estudos epidemiológicos, o órgão chegou à conclusão de que a provável via de infecção foi o consumo dos produtos de chocolate desenvolvidos na fábrica da Kinder em Arlon, na Bélgica. Mais recentemente, no final de junho, tivemos o caso da Barry Callebaut. A produção da fábrica, localizada na cidade de Wieze, na Bélgica, foi interrompida também por conta da salmonela encontrada em uma das matérias-primas. De acordo com informações da Agence France Presse, até o momento não há registro de pessoas contaminadas por conta da ingestão dos produtos. Para entender um pouco mais sobre esses casos, a gente conversou com a Maristela da Silva do Nascimento, professora da área de higiene de alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Maristela, como esse tipo de contaminação acontece? O que essas bactérias fazem no corpo humano e, em especial, nos bebês e nas crianças? Bom, geralmente uma contaminação microbiológica num produto alimentício, ela pode vir da matéria-prima, que é utilizada para fazer o produto, dos ingredientes, mas ela também pode ocorrer durante o processo, como contaminação cruzada no ambiente de processamento da fábrica. E no caso específico da fórmula infantil de crianças, ela pode ocorrer durante o preparo da fórmula, tanto no ambiente hospitalar quanto em casa, pelos pais ou os cuidadores da criança. Para a Cronobacter, nós temos uma infecção que acomete principalmente neonatos, então crianças abaixo de 2 meses, geralmente prematuros, tá? E esse tipo de público, a gente é muito complicado conseguir identificar um sintoma, porque o sintoma não é específico, é um sintoma genérico. Então, a criança vai apresentar febre, um choro excessivo, não vai ter fome, letargia, e os pais não conseguem identificar o que seria,
só através de exame laboratorial. Essa doença ela evolui de forma muito rápida para uma meningite, uma sepse, e a taxa de letalidade é alta nos bebês recém-nascidos. No caso da salmonela, depende muito do público-alvo. Geralmente é uma diarreia, em alguns casos ela pode evoluir para febre, uma diarreia com sangue, eventualmente uma complicação com bacteremia e chegar a evoluir para sepse também e vir a óbito. Geralmente, quando a gente tem mortalidade relacionada à salmonela, são os públicos mais imunocomprometidos. São pessoas que fazem algum tratamento de câncer, alguma doença de imunossupressão. Os idosos e as crianças pequenas podem ser os que têm maior complicação no caso da salmonela. Certo. E como dá para garantir que as empresas alimentícias têm segurança na formulação dos seus produtos? As regulamentações são suficientes? Como prevenir para que isso não aconteça? Existem sistemas ou controles que podem ser utilizados? A maioria das empresas de alimentos, principalmente no caso específico desses 2 surtos, são grandes empresas, elas possuem um sistema de gestão de segurança de alimentos implementados. Esses sistemas eles são rigorosos, eles envolvem implementação de controle de processo, procedimentos operacionais padronizados, boas práticas de fabricação, sistema PPCC. A grande maioria dessas empresas, elas são certificadas internacionalmente, elas passam por auditorias periódicas, então existe um controle muito rigoroso no processo, no dia a dia, para garantir que o alimento que está sendo produzido, ele é inócuo para o consumidor, porque nenhuma empresa deseja causar a morte de nenhum consumidor, porque isso também vai resultar em prejuízos econômicos de grandes proporções para a empresa e algumas nem se recuperam, chegam a abrir falência depois de um caso de um surto envolvendo principalmente morte de criança. Então, não é o que a empresa deseja, ela tem ferramentas, elas utilizam ferramentas, mas infelizmente fatalidades ocorrem. Então, ocorreu um erro de processo, ocorreu um erro operacional por algum funcionário de forma não intencional que ocasionou essa contaminação pontual e resultou nisso. Então, a gente, como público geral, tem que entender que as empresas possuem, sim, um programa muito rigoroso de controle de segurança de alimentos. Nós temos uma legislação, tanto internacional como no país, muito boa, regulamentada pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura, cada um na sua jurisprudência, jurisdição, e eu acho que, infelizmente, foram fatalidades. Surtos não acontecem todos os dias, senão a gente teria uma imensidão de casos e óbitos, mas eventualmente podem ocorrer. No caso das fórmulas infantis contaminadas, a Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar, Rede Infosan, emitiu um alerta de recolhimento voluntário dos produtos nos países em que havia possível distribuição deles. O Brasil estava na lista, mas a representante da Bo Nutrition aqui no país informou que não houve importação dos lotes de produtos que foram recolhidos. Além do recolhimento, a Bo também suspendeu as atividades da fábrica de Sturgis, que foi onde ocorreu a contaminação, até que a FDA analisasse a segurança da produção e liberasse sua reabertura, o que aconteceu no dia 4 de junho. No caso dos chocolates, o processo foi similar. A Ferrero também recolheu os produtos do lote contaminado e paralisou as atividades da sua fábrica em Arlon, na Bélgica. Isso foi logo no começo de abril, e no dia 17 de junho, a empresa anunciou que recebeu a autorização para a reabertura após inspeção da Agência Federal de Segurança em Alimentos, a AFSCA. Já a Barry Callebaut informou às autoridades alimentares belgas, interrompeu todas as suas linhas de produção de chocolate e parou de distribuir os produtos que haviam sido fabricados após o dia 25 de junho, data próxima a que foi identificada a contaminação. O porta-voz do grupo disse que a maioria dos produtos ainda não havia sido distribuída para 73 empresas clientes e, mesmo aqueles que foram entregues, ainda não haviam chegado às lojas e aos consumidores finais. Até o final da produção desse episódio, ainda não haviam informações sobre a reabertura da fábrica. E Maristela,
Tudo isso é realmente necessário? Não existe outra maneira de contornar a contaminação? Quando um surto envolve casos de morte, né, casos letais, ou um grande número de envolvidos, o correto é tomar essa ação de imediato, porque você precisa parar o surto. Tá? Então, geralmente, as autoridades sanitárias elas vão interditar o local, vão implementar um recall, que é o recolhimento do produto no mercado, né? Vai exigir que isso seja feito pelo fabricante, para poder estancar o problema. E aí se instaura uma investigação para a gente conseguir descobrir qual é a causa raiz, qual foi a causa dessa contaminação, poder estabelecer uma medida corretiva, fazer uma ação corretiva para sanar o problema, verificar se essa ação corretiva foi bem implementada, se foi efetiva, e aí sim, após uma segunda vistoria, pode-se liberar o retorno às atividades da empresa. Se o impacto é menor, se é uma não conformidade que não envolve surtos com mortes, eu posso estabelecer uma multa, uma notificação, uma advertência, mas nesses 2 casos específicos, sim, eu acho que a conduta foi correta, porque no caso da salmonela foram mais de 300 casos e no caso do Cronobacter teve morte envolvida. Certo. E aqui no Brasil, temos algum risco de ter esses lotes contaminados nos mercados? Algum risco para os brasileiros? Não, esses produtos eles não estão sendo comercializados no Brasil, então nós não corremos nenhum risco, né? No caso do chocolate é restrito à Europa, principalmente, e a fórmula infantil é na América do Norte. Os consumidores podem ficar tranquilos quanto a esses 2 casos específicos, né? Nós não temos risco de contaminação com os produtos que estão aqui no mercado. Entendi. No caso das fórmulas, mesmo depois da determinação da Anvisa de retirar os produtos do mercado brasileiro, vimos alguns veículos jornalísticos orientando também para que as pessoas evitem comprar produtos internacionais pela internet, porque dessa forma não tem como a Anvisa assegurar a qualidade. Existe algum tipo de fiscalização ou determinação para proibir esse tipo de compra? Na verdade, isso é uma recomendação mundial, independente do país, né? Como a gente está num sistema globalizado hoje de comércio via internet, todos os países fazem esse apelo ao seu consumidor quando for comprar medicamento e alimentos por internet de outros países, para ter muito cuidado o que está comprando, porque quando um produto que é internacional, ele é importado para ser vendido no país, o órgão regulamentador daquele país, no nosso caso a Anvisa ou o Ministério da Agricultura, depende qual tipo de categoria de produto, né? A empresa que estiver comercializando no país, ela vai ter que pedir uma regulamentação, um registro, uma autorização de comercialização no país. Isso para medicamento e para alimento. Tá? Então, ela vai mandar toda uma documentação mostrando que aquele alimento está de acordo com as nossas legislações, com os nossos padrões microbiológicos e de contaminantes químicos, por exemplo, para assegurar que a população não está sendo colocada em risco. Quando você compra um alimento internacional que não é regulamentado no país, você não pode garantir que na nossa legislação ele esteja cumprindo. Por mais que existem regulamentações internacionais muito boas, a gente tem variação de país para país. Pode ter países que permitem maior concentração de determinados compostos que aqui não são permitidos. Então, o ideal é não comprar alimentos pela internet de outros países que não tenha autorização de comercialização no Brasil. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a Maristela pela entrevista e a você que ouviu a gente até o final. Meu nome é Giovana Rodrigues e eu apresentei e produzi esse episódio. O roteiro é da Bárbara Paro, que também participou da produção. A edição e revisão do roteiro foram feitas pela Ana Augusta Xavier. A edição de áudio é da Elida Antunes, que é bolsista SAI Unicamp. A trilha sonora é do Tavinho Andrade e a imagem de capa é do Pedro Bastos.
O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Extensão e Pesquisa da FEA, apoiado pelo Serviço de Apoio ao Estudante da Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A coordenação é do professor Anderson Santana e o apoio administrativo da Laís Glasser. Se quiser mandar mensagens, opiniões ou sugestões, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail pdccast@unicamp.br ou então nos nossos perfis do Instagram e do Facebook. É só procurar por @Prato de Ciência. Até o próximo episódio!